Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Nós já tivemos uma reunião aqui pela manhã e o Espírito Santo, Ele colocou no nosso coração toda essa semana, desde segunda-feira, quando eu estava fazendo um clamor a Deus, para que a gente viesse celebrar hoje a Santa Ceia da proteção divina. E por que nós precisamos da proteção divina? Por que nós precisamos da proteção de Deus? Porque nós estamos em uma guerra. Nós temos falado aqui incansavelmente, aqui na família de Deus, que o ser humano está em uma guerra. A partir do momento em que o diabo viu, assistiu Deus fazer o homem, aquilo subiu no coração dele um desejo de destruir o homem. Por quê? Porque o homem conseguiu alcançar aquilo que ele não conseguiu. Ele queria alcançar, ele queria ser coroado por Deus, ele queria ser igual a Deus e receber uma coroa de Deus. E isso subiu tanto no desejo do coração dele, que ele tentou se rebeliar. Só tentou, não conseguiu não, ele foi expulso antes. E olha que coisa interessante, Deus fez isso com o homem. Deus coroou o homem e criou o homem um pouco abaixo de Deus. O Salmo 8, versículo 5 diz isso. Salmo 8, versículo 5 diz que Deus criou o homem um pouco abaixo de Deus e o coroaste de glória. Então, meu irmão, você precisa entender uma coisa importante no seu coração: você tem um valor tão grande, que o diabo queria ser você. Não tem gente que fala assim: se eu fosse você eu faria isso. Nós não podemos falar isso, né? Se eu fosse você eu fazia desse jeito. Mas o diabo, ele pensa assim: eu queria ser igual ao homem, porque aqui no Salmo 8, a Bíblia deixa bem claro que Deus deu uma coroa de glória para o ser humano, e isso começou uma guerra. Então olha esse texto bíblico, abra sua Bíblia no livro de 1 João, essa carta de João, está lá no final da Bíblia. Se você for para Apocalipse, se você voltar devagarzinho, você vai chegar lá. 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então, se o texto está dizendo que aquele que pertence a Deus, o maligno não toca, significa que o maligno quer tocar sim nas pessoas. Significa que o maligno quer sim destruir as pessoas. Por isso que esse texto está dizendo: aquele que é nascido de Deus, Deus o protege, Deus o guarda. E tudo isso, toda essa fúria do inimigo contra a vida do ser humano, exatamente porque Deus o coroaste, porque Deus o fez nos criou um pouco menor do que Ele e nos coroou. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11, fala exatamente das armadilhas que o inimigo faz para tentar atacar o homem. Olha, se a gente não tem a proteção de Deus sobre a nossa vida. Efésios capítulo 6, versículo 11 diz assim:
revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Eu fui pesquisar esse texto na Septuaginta, que é uma Bíblia que está em grego, e lá disse metodeia. O que significa ciladas? Metodeia no grego significa métodos. João Ferreira de Almeida traduziu metodeias, métodos, por ciladas, ou seja, o inimigo das nossas almas, ele cria métodos. Olha como ele é inteligente, ele vai criando métodos para poder traçar um plano para derrubar o ser humano, para tocar no ser humano, para destruir a nossa família, os nossos planos, os nossos projetos. Ele nos odeia, coloca isso na sua cabeça, ele nos odeia, tanto que ele foi criando métodos para frustrar os seus planos, os seus projetos. E esses métodos ele aplica nos dias de hoje, tentando de todas as formas nos frustrar, porque quando o ser humano está frustrado, a mente dele fica vulnerável para ataques. Você pode ver, uma pessoa quando ela sai de um casamento, ela sai de um relacionamento, a mente dela fica vulnerável a ataques, a se envolver com qualquer coisa. Alguns acabam se envolvendo com drogas, com bebidas, com psicotrópicos, de tão vulnerável que fica a mente. A proteção, o capacete que estava sobre a mente, protegendo os pensamentos, é tirado. Então, o diabo, ele vai criando métodos para tentar destruir o ser humano. E qual foi o método para destruir o primeiro casal? Ele analisou, ele estudou, ele ficou estudando, analisando como ele poderia destruir o primeiro casal. E com quem que ele foi falar? Com Eva. E por que que ele conseguiu convencer Eva de que ele estava certo? Por que que ele conseguiu aplicar o ataque a Eva? Se você for na história, você vai ver que Eva estava longe do marido quando o diabo vai atacar a mente dela. Esse é o maior erro que nós cometemos, seres humanos. Nós que somos a igreja, a noiva do Cordeiro, quando nós estamos longe de Jesus, o diabo aplica métodos para atacar a nossa vida. Então veja que quando Eva estava longe do marido, o diabo aplicou métodos para destruí-la, para derrubá-la. Então o ataque à igreja, e quando eu digo à igreja, eu não estou me referindo a uma denominação, a uma placa, eu estou me referindo a cada um de nós. O ataque do maligno acontece na nossa vida quando nós estamos distante do Pai, quando nós estamos distante do Senhor Jesus. Veja que quem foi enganada foi Eva. Quando Adão chega, ele sabia muito bem o que Eva tinha feito. Adão não comeu o fruto enganado, ele sabia exatamente o que estava fazendo, já Eva não. Eva foi enganada. O diabo entrou na mente de Eva e fez com que ela pecasse. A primeira carta de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14, diz que Adão estava sim, sabendo o que estava fazendo, quando ele come do fruto que não podia comer. Ele viu que Eva comeu. Olha lá, Adão não foi iludido, mas a mulher que foi enganada e caiu na transgressão. Então Adão não foi iludido por Satanás. Quem foi
foi a mulher. Então, quando ele come do fruto, ele não come iludido com as promessas que o diabo tinha feito para ele. Quando ele come do fruto, ele come por amor a ela, porque ele sabia que Eva seria punida, e para não deixar que a mulher fosse punida sozinha, então ele come do fruto, por amor à sua esposa, mas não porque foi iludido pelo diabo. Então veja que o diabo usou métodos para poder destruir aquele primeiro casal, trazendo consequências até os dias de hoje. Então olha como nós precisamos da proteção de Deus, como nós somos atacados, e você não precisa fazer nada, falar nada. Eu já encontrei com pessoas na rua que elas falam assim: bispo, de terça-feira eu não gosto de ir na igreja porque é culto de libertação, vocês falam muito do diabo, vocês têm que falar mais de Deus. Nós falamos de Deus o tempo inteiro, mas enquanto o ser humano não entender que nós temos um inimigo apenas, você vai continuar brigando com a sogra, com o sogro, com o vizinho, com o patrão, com o esposo, com a esposa, que nenhuma dessas pessoas são teus inimigos. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, nós temos apenas um inimigo, e você tem que estar ciente disso. Quando você estiver ciente disso, você vai saber que o diabo está usando métodos para usar pessoas, o intento do coração de uma pessoa para afastar a outra. Uma vez eu fui chamado porque uma pessoa tinha achado uma fotografia dela no cemitério, um trabalho, uma oferenda tinha sido feito, um ritual para destruí-lo. E uma coisa que me chamou a atenção quando eu cheguei lá, além das oferendas em volta da fotografia dele, num túmulo abandonado, existia enxofre, pó de enxofre jogado em volta. Aquilo me chamou a atenção. Então liguei para um pastor amigo meu, ex-bruxo, foi bruxo de verdade mesmo, hoje se converteu, um homem de Deus usado nas mãos do Senhor, e ele explicou como era aquele ritual, o túmulo abandonado para que aquela pessoa morresse e fosse esquecida rapidamente. O enxofre é usado nas indústrias para potencializar o poder de fogo industrial, mas no ritual é usado para potencializar o desastre de morte na vida da pessoa. Então veja que o diabo usando o intento de um coração maligno, porque um ser humano foi ali fazer aquilo, um ser humano foi praticar aquele ritual, um ser humano foi apresentar aquela pessoa, não que aquela pessoa se torne o nosso inimigo, mas os intentos que há no coração atrai uma entidade maligna, para que aquela entidade maligna venha se opor contra a vida daquela pessoa. Então, olha o que é um intento de um coração ruim, e como são os ataques do inimigo para cima dos seres humanos. Então, quando Eva ela é atacada, quando Eva ela é iludida, havia o que? Um intento maligno para destruir aquele casal, para atacar aquele casal. Eu não sei se já aconteceu com você, de quando você acorda, você passa o dia inteiro, parece que só acontece coisa errada, parece que dá tudo errado. Tem dia que a gente passa o dia inteiro dando tudo errado. Você precisa de alguém, ninguém está do seu lado. Você precisa de alguma coisa, você não consegue falar, e as coisas vão dando errado. Alguém, no meio de tudo aquilo, de todo aquele estresse, de todo aquele nervoso que você está,
alguém desacata você no trânsito, na rua, no supermercado, um parente, um familiar que fala uma coisa para você, uma coisa desagradável, uma palavra que não deveria ser dita, né? Eu costumo dizer palavra maldita, não é que é maldição, maldita, mal falada, mal pronunciada. E tudo aquilo vai sobrecarregando a nossa vida, a nossa mente, os nossos pensamentos. São métodos. E se nós não tivermos a proteção de Deus sobre a nossa vida, nós vamos nos tornar como aquele caminhão de lixo que passa na rua pegando lixo. O caminhão passa recolhendo lixo de todo mundo. Então muitas vezes nós vamos nos tornar como aquele caminhão de lixo, pegando lixo de todo mundo. E nós não devemos fazer isso. O lixo que querem te entregar, você deve deixar ali. Foi desacatado, não pegue. Alguém gritou, não responda. Não entre no movimento daqueles que não têm o Espírito Santo, daqueles que não têm o domínio próprio. Tudo isso são métodos para atacar a nossa vida, para nos afastar da presença de Deus, porque a Bíblia diz que o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, procurando quem ele possa tragar, e para tragar, ele tem que afastar a ovelha do rebanho, e para tudo isso, é criado o que? Métodos. Ele, como é a serpente, ele vai dando veneno, vai aplicando veneno. Quando uma pessoa é picada por uma cobra, e Satanás representa a cobra, nós precisamos tomar um antídoto. É ou não é? Se você não tomar o antídoto, você morre. O meu avô sempre morou numa área rural, agricultura. O meio de sustento familiar era a plantação de abacate. A minha avó, meu avô, colhia com o gancho o abacate, era um bambu com um gancho na ponta, o abacate caía no chão, e a minha avó recolhia, colocava na carriola, a gente ajudava, a gente amontoava aquele monte de abacate, e depois a gente encaixava nas caixas, pregava, o caminhão vinha buscar. Era todo um trabalho manual. E um dos abacates, certa vez, caiu em cima de uma cascavel. E aquela cascavel ficou furiosa. E ela é da cor da folha. Para quem não sabe, o abacateiro fica forrado de folhas de abacate. E quando ela foi pegar o abacate, a cobra estava ali, a cascavel, e grudou na mão. Injetou veneno. Ela só não morreu porque foi socorrida a tempo, e chegando no hospital da Unicamp, injetaram o antídoto contra a cascavel, contra a serpente, contra a cobra. O diabo, ele vai dando esse veneno todo dia para nós. E se nós não bebermos do antídoto, que é o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, a gente morre. Espiritualmente, a primeira morte que acontece na vida da pessoa é a morte espiritual. Então veja que são métodos que o inimigo vai criando para nos afastar de Deus, para destruir a nossa família, para destruir os nossos planos, os nossos projetos. Então ele vai usando, ele vai fazendo, ele vai usando de estratégias. O primeiro ataque é na mente. Ele ataca a mente, como ele atacou a mente de Eva. Ele usou aquilo que Eva mais amava, Deus. Ora, você vai ser igual a Deus.
O dia que você comer, você vai ser igual a ele. Então, ele usa aquilo que a gente mais ama para nos atacar. Por isso que nós precisamos da proteção de Deus. Uma outra coisa que o diabo ataca é a nossa adoração. Coloca para mim, Rodrigo, Mateus capítulo 4. Jesus está no deserto, jejuando 40 dias. E quando Jesus encerra 40 dias de jejum, o que aparece para ele é Satanás, exatamente para tentar quebrar o jejum que Jesus tinha feito. E olha o que ele faz. 4 versículo 10, diz assim: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Porque no versículo 9 o diabo fala assim: se você me adorar, se você se prostrar diante de mim, então eu te darei tudo o que você vê, todos os reinos desta terra. Então o segundo ataque do diabo é na nossa adoração. Ele tenta de todas as formas atrapalhar a nossa adoração a Deus, porque quando adoramos a Deus, o céu se abre, Deus se agrada da nossa adoração. Então muitas vezes o que Ele quer fazer com você é isso, é atrapalhar a sua adoração. Você quer um segredo? Quando você sente que você está passando opressão, sofrendo ataque na mente, coloca o louvor lá para você ver. Bota o louvor dentro da sua casa, começa a adorar, começa a louvar, começa a engrandecer o nome do Senhor para você ver se Ele não foge da tua presença. Começa a adorar a Deus. Na hora da luta, até tem uma canção da Cassiane: louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Está sofrendo, louve. Porque a nossa adoração, ela chega ao trono de Deus. Então é uma outra coisa que o diabo tenta atrapalhar a nossa adoração. Basta você ligar o rádio, alguém manda você desligar, alguém manda você abaixar, alguém manda você parar. É ou não é? Desliga esse rádio, abaixa esse som. Então o diabo quer atrapalhar a nossa adoração. Mas quando você resiste, ele foge de você. Uma outra coisa, olha, coloca para mim na tela, Rodrigo, livro de Atos capítulo 5. Uma outra coisa que o diabo quer fazer para tocar na nossa vida: atrapalhar, roubar a nossa oferta. Até nisso ele age. Até para roubar a nossa oferta que damos a Deus, ele age. Por quê? Porque a nossa oferta alcança almas, a nossa oferta busca vidas. O que a nossa oferta faz, nós não conseguimos fazer, que é buscar almas. Só para você ter uma ideia, o programa de rádio que nós fazemos, nós estamos lá nas madrugadas, sábado, domingo, feriado. A gente não para nunca, o programa da rádio está lá acontecendo, estamos fazendo o programa, estamos fazendo a ministração. Só que tudo isso tem um custo, tem ou não tem? O rádio não é de graça, tem que se pagar o horário e custa dinheiro, rios de dinheiro. Não é barato uma programação de rádio. Se a gente for colocar no papel aqui o que a gente gasta com rádio, com mídia, nós vamos chegar aí nos quase 10 mil reais. Mas bispo, tudo isso vale a pena? Vale. É que muitas vezes, quando nós não materializamos a nossa fé, nós não entendemos o que é o poder do rádio. Só para você ter uma ideia, ontem nós estávamos trabalhando na outra igreja que nós vamos inaugurar no centro da cidade de Valinhos. Até então nós trabalhamos o dia inteiro. Ninguém parou, ninguém foi lá, ninguém
foi perguntar o que nós estávamos fazendo, mas a partir do momento que nós colocamos a placa na parede, as pessoas começaram a parar, as pessoas começaram a ir lá. Ora, o que é a comunidade Família de Deus? Nossa, vocês estão mudando para cá? Puxa, eu ouço no rádio, eu não é irmão Heraldo, porque o irmão Heraldo estava comigo. Bispo, ora por mim, eu preciso de oração, minha filha está doente, está enferma, eu preciso que o senhor ora. Como que o senhor nos conheceu? Eu ouço no rádio. Olha o que é o poder da comunicação. E não para por aí, daqui a pouco o vizinho, poxa, aí eu escuto no rádio, e as pessoas passando, parando, ligando, mandando mensagem, a partir do momento que você colocou a placa. Quem aqui ouve o rádio? Quem aqui conheceu a igreja pelo rádio? Levanta a mão. Olha aí, praticamente 70% da igreja conheceu pelo rádio, chegou pelo rádio, almas foram salvas pelo rádio. Então muitas vezes a gente não entende o que é a profundidade disso. Então olha lá, entretanto, 5:3, Atos 5:3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, não dando a parte correta do seu dízimo, aquilo que você tinha que devolver corretamente? Versículo 4: conservando porventura não seria teu, porque Deus não deve nada para ninguém. A semente lançada, ela volta 100 vezes mais na nossa vida. E vendido não estaria em teu poder, como pois assentaste no teu coração esse desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então uma outra coisa que o diabo quer roubar do ser humano é a nossa oferta, porque a nossa oferta busca almas, a nossa oferta gera vidas, a nossa oferta mantém o templo de Deus funcionando, de portas abertas, com as contas em dias. Então até isso o diabo quer roubar do ser humano. Então olha os ataques, o porquê que nós precisamos da proteção. E para isso, para poder tocar na nossa oferta, ele vai querer tocar onde? No nosso dinheiro. É ou não é? E como ele não pode tocar, porque somos dizimistas, então ele perdeu a guerra, ele perdeu a batalha, porque o diabo não pode tocar no dinheiro daquele que é dizimista. Uma outra coisa que o diabo tenta roubar de nós, a palavra de Deus. Marcos capítulo 4, versículo 15, diz assim: são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra que é semeada nele. Gente, enquanto a palavra está sendo ministrada aqui, o diabo está roubando a palavra do seu coração. Quando você fica mexendo no seu celular, vendo o WhatsApp na hora do culto, conversando com o irmão, pensando lá longe, o diabo vai roubando a palavra do seu coração. A palavra é ministrada, mas ela não surte efeito, porque o diabo vem e rouba. Olha o que o texto está dizendo: ele rouba a palavra do nosso coração. É ele quem tira a palavra. E olha, a palavra de Deus, ela aumenta a nossa fé. Como que a fé é acrescentada? De ouvir e de ouvir a palavra. Então, se uma coisa que o diabo tem medo, é de uma pessoa de fé. Mas ele sabe que a fé só pode vir de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu estou ensinando para você, não deixar o inimigo da nossa vida roubar a tua bênção. Uma outra coisa que o diabo rouba, ele atrapalha aqueles que servem a Deus. Lucas capítulo 22, o diabo quer atrapalhar aquele que serve a Deus, aquele que trabalha na obra de Deus. Lucas capítulo 22, versículo 31 diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou
para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha só, aonde Satanás foi tentar atrapalhar Pedro, que era um discípulo. Jesus falou assim: Satanás tentou te peneirar, como se peneira o trigo. O trigo é pesado, fica, mas a palha, ela é levada ao vento, ela é inútil. É isso que o diabo quer fazer com aqueles que trabalham para o Senhor Jesus, deixar você um inútil, um imprestável na obra, no reino dele. Até isso ele faz de nós. Ele fica colocando coisas e coisas na nossa cabeça, nos deixando inútil para o reino de Deus. Não seja uma pessoa inútil ao reino de Deus. Seja um ganhador de almas. Desenvolva trabalho, execute, faça-o, porque tudo que você fizer não será vão. Nós trabalhamos ontem lá até 11 da noite, né? Das 8 da manhã às 11 da noite. Não foi vão. E eu quero dizer uma coisa para você: o diabo tentou atrapalhar o meu trabalho, mas não conseguiu. Eu não sou um inútil no reino de Deus. Nunca vai conseguir me atrapalhar, nunca, no nome do Senhor Jesus. E você não pode se tornar uma pessoa inútil ao reino de Deus. A obra é grande, poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros à tua seara. A seara do Senhor é grande, mas os trabalhadores são poucos. E os que ainda têm, estão como a palha do trigo, que são levados pelo vento, por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Uma outra coisa que o diabo quer nos atrapalhar, para nos tocar, para nos roubar. Ele quer atrapalhar a obra de Deus. 1 Tessalonicenses, coloca para mim, Rodrigo. Capítulo 2, versículo 18. O diabo quer atrapalhar a obra de Deus. Por que precisamos da proteção? Falaram para mim, bispo, nós precisamos da proteção. Participar de uma santa ceia consagrada, proteção, kiddush. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou no caminho. O apóstolo Paulo tentando fazer a obra, tentando chegar a Tessalônica, não uma vez, mas duas, e nas duas vezes o diabo o barrou no caminho. Quantas vezes você falou assim: hoje eu vou fazer tal coisa, hoje eu vou fazer algo para Deus, hoje eu vou visitar tal pessoa, hoje eu vou pregar a palavra, hoje eu vou fazer isso, e o diabo barrou você no caminho, você não conseguiu chegar, você desanimou por causa de uma circunstância, chegou um parente, alguém, alguma coisa que o atrapalhou. Quantas vezes nós somos barrados? Agora, uma coisa interessante, quando Satanás quer peneirar Pedro, ele fala uma coisa, olha, preste atenção que aqui está o segredo de toda a mensagem. Ele quer peneirar Pedro, só que ele diz assim, ele reclamou para poder te peneirar. Com quem que ele reclamou? Você sabia que o diabo, ele
preste atenção que é sério, hein? Nós não estamos aqui só falando do diabo mais do que Deus, como as pessoas falam, não. Nós estamos te ensinando, porque se você conhecer o segredo, você vai ser um vencedor. Você sabia que ele vai perante Deus, ele te assiste. Lembra que Deus falou: de onde vens? Tem visto o meu servo Jó? Tenho. Observou o meu servo Jó? Tenho observado. O diabo te observa dia e noite. Aquilo que você faz, que os olhos humanos não vê, que você fala, ninguém viu, o diabo viu. E ele vai reclamar diante de Deus o direito que ele tem sobre a sua vida. Porque quando você peca, quando você transgride uma regra de Deus, ele tem direito sobre a sua vida. Por isso precisamos da proteção. Ele vai reclamar a nossa vida diante de Deus e dizer: eu tenho direito sobre ela, porque adulterou, fornicou, prostituiu, mentiu, roubou, ficou na roda da fofoca, se misturou com os mexeriqueiros, se rebeliou. Eu tenho direito sobre ele por isso, por aquilo. Então olha só, Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz assim: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, ou seja, o diabo. Então ele está dizendo que Cristo morreu na cruz, através do sangue de Cristo, destruir aquele que tem poder sobre a morte. Tudo isso através da morte de Cristo no Calvário. Então entenda, todas as vezes que o diabo vai reclamar da nossa vida para Deus, dos nossos pecados, dos nossos feitos, Deus ele lembra de uma coisa só. O que você acha que é? Quando o diabo aparece com uma lista, uma agenda. Eu lembro que quando a gente era criança, meu pai tinha uma caderneta, não era caderneta? Que você não tinha isso daí? E vinha o dono da padaria cobrar a caderneta, comprou pão, leite, é ou não é? O diabo ainda tem essa caderneta e ele vai cobrar isso de Deus. Só que quando Deus olha para mim e para você, ele precisa ver uma coisa. O que você acha que é? Oi? Sinceridade, o que mais? Deus ele só precisa ver uma coisa em você quando o diabo vai reclamar dos seus atos diante de Deus. Só uma coisa: a ceia do Senhor dentro de você. Por isso que Jesus disse: aquele que não come a minha carne e não bebe o meu sangue, esse não tem parte comigo. João capítulo 6. E por que, bispo? Porque todas as vezes que o diabo vai reclamar dos nossos pecados, das nossas transgressões, Deus precisa olhar para mim e para você e ver o sangue de Cristo através da ceia percorrendo em nós, e quando ele vê, nós somos justificados em Cristo Jesus. Por isso esse é um culto de arrependimento, esse é um culto de pedir perdão, esse é um culto de colocar a nossa vida no altar de Deus. Abra sua Bíblia, já estou encerrando, Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, acompanha comigo no telão.
Versículo 10. Diz assim: então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Senhor, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante de Deus. Ele faz o quê? Ele nos acusa de dia e de noite, 24 horas estamos sendo acusados por Satanás diante de Deus. Está aí no texto, 24 horas o diabo acusa eu e você diante de Deus. Versículo 11: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra e do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Diga assim: eu venci por causa do sangue de Jesus. Todas as vezes que o diabo está te acusando 24 horas, de dia e de noite, diante de Deus, nós podemos dizer: vencemos, porque temos o sangue do Cordeiro em nós. Se você puder ficar em pé nessa noite. É interessante aquele texto, Rodrigo, o primeiro que nós lemos, 1 João capítulo 5, o versículo 18, ele diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus faz o quê? Protege, o guarda, e o maligno não lhe toca. E a gente vai para Apocalipse capítulo 12, e a gente vê esse texto: pois eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra. Eu e você somos mais do que vencedores. Por que nós estamos celebrando hoje aqui? Vamos celebrar a Santa Ceia da proteção divina. Porque quando você recebe Jesus, ele diz lá, João capítulo 6, versículo 56, aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Você recebe nessa noite a proteção de Deus sobre a sua vida. Aí aonde você está, no seu lugar, vou pedir para o obreiro apagar a luz. Não olha para o lado, não olha para o seu irmão. Se você se sentir melhor, fechar os teus olhos e pedir perdão para Deus hoje. Falar: meu Deus, eu preciso participar, eu preciso receber o teu sangue hoje, o sangue da proteção. Porque quando o diabo subir aí no céu para me acusar dia e noite, o Senhor possa olhar para mim e ver o sangue de Jesus em mim, ver a marca de Cristo em mim. Então toda acusação não vai surtir efeito, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo está sobre a minha vida. Fala com Deus nessa noite, Espírito Santo. Há pessoas aqui nessa noite colocando as suas vidas diante do altar, pessoas dizendo: perdão, 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 perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros, perdão pelos pecados que eu nem sei que são pecados e acabei cometendo, meu Deus, perdão pelas minhas falhas, perdão por tudo, mas eu coloco agora, meu Deus, a minha vida diante do Senhor, eu coloco a minha vida diante de Ti, e nessa noite eu abro o meu coração para receber o sangue do Cordeiro. E todas as vezes que o diabo for me acusar, seja dia ou noite, o Senhor possa ver o sangue de Jesus em mim, o Senhor possa ver o sangue de Cristo em mim, o Senhor possa ver a marca do Senhor em mim, na minha vida. Na minha vida eu preciso da marca.
Oh, Espírito Santo, venha sobre a minha vida agora, venha sobre esta igreja, venha sobre este povo de fé, venha sobre esse povo de oração, venha sobre a tua igreja aqui na terra. Espírito Santo, encha-nos, encha-nos, encha-nos nessa noite. Nós pedimos perdão agora, perdão pelas vezes que erramos, perdão pelas vezes que tropeçamos. Nos perdoa, perdoa a minha vida, perdoa a minha vida. Me lava no sangue de Cristo, me lava no sangue do Cordeiro, me lava nessa noite. Espírito Santo, eu preciso agora sentir que esse peso da acusação venha sair sobre a minha vida. Me dá a tua proteção nesta santa ceia, me protege, coloca agora, meu Deus, a tua proteção sobre esta igreja de fé, coloca a tua proteção sobre cada uma dessas vidas agora. Nós consagramos agora, meu Deus, os elementos desta ceia, consagramos ao Senhor, que cada um que receber o teu sangue, a tua carne, venha receber a tua proteção, venha receber a tua marca. Consagra agora, meu Deus, esses elementos, prepara o coração dessa pessoa para receber agora o teu sangue, em nome do Senhor Jesus. Por mais vermelho que seja o pecado desta pessoa, a tua palavra diz que se tornará alvo como a neve. Transforma agora, meu Deus, esta vida suja, podre, em limpa, alva como a neve, em nome do Senhor Jesus. Alvo como a neve. Espírito Santo, purifica agora, purifica esta igreja, purifica estas vidas, perdoe os pecados, apaga do seu livro, meu Deus, as concupiscências da nossa carne, em nome do Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo, os olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. E é só bater que eu vou abrir pra Jesus entrar. É só bater que eu vou abrir pra Jesus entrar. Já coloquei as minhas vestes, estou só te esperando, estou só te esperando. Vamos dançar, diga, maravilha.
coloquei as minhas vestes. Estou só te esperando, Senhor. Estou só te esperando. Declare: vamos dançar, Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui.